Vamos iniciar aqui a nossa segunda parte de correção de exercícios, a parte de radiciação para o 8º ano. Bom, eu espero que você tenha visto o slide sobre radiciação, a introdução à radiciação. E antes de respondermos os desafios, o exercício que a gente deixou para vocês, vamos relembrar o que dizia de uma maneira bem simples. Bom, o cálculo de radiciação é o cálculo que envolve a operação inversa da potência. Simbolicamente, nós usamos esse símbolo para indicar o cálculo de radiciação. Você conhece muito esse símbolo como o símbolo da raiz quadrada, mas nós já vimos que só é chamado de raiz quadrada porque o índice aqui ele é igual a 2. Claro, nós iremos ver que o índice pode ser qualquer número natural. Então, calcular uma raiz quadrada de um número x, onde nós aprendemos que esse número n é o índice, esse número x é o radicando e esse símbolo aqui é o radical. Calcular a raiz de um número x é você buscar um valor y onde esse y foi elevado ao índice n, o índice equivale ao expoente, e você obteve x. Observe que não tem como eu esquecer potência, porque fatalmente será necessário uma transformação entre radicais para potência. Então, esse radical, forma de potência, é escrito assim. O valor da raiz, observe que é equivalente a uma base de uma potência. Significa que o valor de uma raiz de um número é a base quando ele se transforma em potência, elevado ao expoente que o índice indica. E o radicando é o resultado da operação de potência. Observe que o número que está aqui interno é exatamente o resultado que nós devemos encontrar. Por exemplo, quando nós temos a potência bem simples, 2 elevado ao quadrado. Nós sabemos que 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado dessa potência é 4. Isso é equivalente ao quê? A expressão. Quem seria a raiz de 4? O valor da raiz quadrada de 4, observe aqui que o índice não está aparecendo. Quando o índice é oculto aos seus olhos, é porque o índice aqui é 2, equivalente ao expoente da potência. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Observe que esse 2 é a base da potência original. Isso implica que esse 2 é solução para essa raiz quadrada se somente se 2 ao quadrado for igual a 4. E como nós já vimos no início,
Isso é verdadeiro. Então, resolver uma radiciação, você vai necessariamente precisar transformá-la em potência. E resolvendo a potência, você vai encontrar o valor de sua base. Então, vamos responder praticando os exercícios que nós estamos desenvolvendo com vocês. Olha, não sei se vocês lembram, antes da paralisação do coronavírus, eu falei sobre os sinais de uma raiz. Quando nós temos uma raiz quadrada de um número, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é um valor x. Significa o quê? Que esse valor x foi levado ao índice aqui ao quadrado, um valor x que é raiz. Agora ele absorve a condição de base e, efetuando essa potência, ele obtém o valor do radicando, que é o valor 9. Só que, lembrando um pouco de potenciação de números inteiros, percebemos o quê? Que existe dois valores para x que satisfaz essa condição. Como assim? Existem dois valores elevado ao quadrado que vão dar 9 positivo. E isso é o x sendo igual a mais 3 e o x, o segundo x, igual a menos 3. Observe o que? Se eu multiplicar mais 3 vezes mais 3, nós vamos obter 9 positivo. Exatamente o mesmo valor que está aqui. Se eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, também vamos obter o valor 9 positivo. Exatamente o valor que está aqui. Então, existe na raiz quadrada duas soluções, duas raízes com sinais opostos. Então, a raiz quadrada de 9 agora, para você do 8º ano, ela vai ter duas respostas. A raiz quadrada de 9, ela é mais 3 ou e menos 3, no caso. Nós veremos isso aqui muito quando nós estivermos estudando a equação do segundo grau. E se você se lembra um pouco, nós falamos a respeito do grau de um polinômio. Isso aqui é uma expressão, uma equação do segundo grau, incompleta. Também é um polinômio e o expoente indica a quantidade de soluções dessa expressão. Se o polinômio tem grau 2, significa que essa expressão tem duas soluções, como nós já vimos, mais 3 e menos 3. Se tivesse grau 3, teria 3 soluções, como nós já havíamos dito anteriormente. Espero que você lembre um pouquinho disso. Então, eu quero dizer o quê? Que agora você pode escrever essa solução de uma raiz quadrada da seguinte forma. Então, a raiz quadrada de 9, agora, ela é mais 3. Você pode... E menos 3.
Essa é a forma que você deve calcular uma raiz quadrada no conteúdo de radiciação. Tem dois valores que, elevado ao quadrado, vão obter o valor 9 positivo. Lembrando que 9 positivo, se o número não tem sinal, é porque ele é positivo. Isso nós tocamos muito quando nós estudamos no 6º ano, no 7º ano. Se deve lembrar muito bem disso. Vamos dar uma pausa aqui e já já retornaremos.